Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite, onde eu levo até vocês vídeos relacionados à área da endocrinologia. Então, problemas da tireoide, distúrbios hormonais, obesidade, emagrecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios da glicose, mais especificamente sobre um hormônio chamado de insulina, um hormônio muito conhecido, muito falado, especialmente quando nós falamos do tema resistência insulínica, que gera muitas dúvidas, né? Tem vários vídeos, várias páginas comentando, falando que pode ser uma coisa perigosa e os pacientes querem saber, né, o que realmente é essa situação, como abordar, como diagnosticar. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouquinho no vídeo de hoje. A resistência insulínica, como o próprio nome sugere, é uma dificuldade do funcionamento do hormônio insulina, que precisa ter um aumento dos seus níveis de produção para que consiga colocar a glicose para dentro da célula para que ela seja aproveitada como fonte de energia. Mas por que falar em resistência insulínica? Porque é uma condição que está associada a vários problemas de saúde, como por exemplo, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Mas afinal, por que ocorre resistência insulínica, né? O que eu fiz de errado para minha insulina ter se elevado e não conseguir funcionar? Quais as consequências, né? E o que eu posso estar fazendo para tentar reverter esse estado de mau funcionamento da insulina? É sobre isso que nós vamos estar batendo um papo no vídeo de hoje. Bom, vamos começar explicando que a dificuldade do funcionamento da insulina geralmente não é por um problema do hormônio insulina, mas sim de alguma situação externa que dificulte o seu funcionamento. Por exemplo, nós temos remédios que promovem resistência insulínica. Os mais comuns que nós temos são da classe dos chamados glicocorticoides. Então, pessoas que usam por muito tempo doses altas e períodos prolongados de prednisona, hidrocortisona, são remédios que dificultam o funcionamento da insulina quando ela se liga no seu receptor. Um outro estado transitório de dificuldade do funcionamento da insulina é a própria gravidez, a própria gestação, porque a placenta produz um hormônio que dificulta o funcionamento da insulina de maneira parcial. E é por isso que algumas mulheres têm o chamado diabetes gestacional. Mas essas não são as causas mais comuns, as mais importantes. A causa mais importante que nós temos para a geração da resistência insulínica é a obesidade, especialmente a obesidade visceral. Mas o que o acúmulo de gordura tem a ver com a capacidade do pâncreas produzir insulina? É isso que eu vou estar explicando um pouco melhor para vocês. Quando nós acumulamos gordura, especialmente gordura no abdômen, essas células de gordura, quando elas vão ficando muito grandes, elas não conseguem armazenar, né, aquele triglicerídeo de maneira tão eficaz. E essa gordura ela acaba extravasando, né, ela vai gotejando para a corrente sanguínea. E esse excesso, né, de gordura na corrente sanguínea, de ácidos graxos que a gente fala, além de uma série de substâncias pró-inflamatórias, né, substâncias ruins, são produzidas por esse tecido gorduroso do abdômen, chamado visceral. E essas substâncias pró-inflamatórias, né, que nós chamamos assim, dificultam o funcionamento do hormônio insulina. Então, o maior fator de risco para que você tenha resistência insulínica, sem dúvida, é o ganho de peso, obesidade, especialmente o acúmulo de gordura visceral. Rodrigo, mas como que eu posso fazer diagnóstico, né? Vamos supor que você está um pouco acima do peso, tem sobrepeso, obesidade. Eu queria saber se eu tenho resistência insulínica, eu queria fazer um diagnóstico formal. Tem algum exame que nós podemos pedir na prática para ver isso daí? Apesar de existirem alguns exames, não são exames recomendados na prática clínica, porque não são exames confiáveis para você bater o martelo diagnóstico na situação de resistência insulínica. Um exame que é muito solicitado e que não é recomendado para ver resistência insulínica é a dosagem da própria insulina. Não existe validação para que nós utilizemos o nível de insulina da pessoa para dizer se ela tem muita resistência ou média, apesar de muitas pessoas solicitarem. Um outro exame que é muito pedido, um exame até tradicional, utilizado há muito tempo, que é um índice de resistência, chamado de ROMA, né, começando com H, ROMA-IR. E apesar do cálculo dele fazer sim algum sentido,
Na prática clínica, não é um exame validado para que a gente chegue para o paciente e diga, olha, você tem resistência insulínica porque o ROM está alterado. É um exame que tem algumas falhas, tem algumas limitações e por isso ele não é recomendado. A maneira mais confiável da gente fazer o diagnóstico de resistência insulínica não tem como a gente fazer no dia a dia. Tem que ser feito numa situação de pesquisa. É um exame onde o paciente ficaria internado, receberia glicose na veia e insulina na veia e seria feito um cálculo do quanto de insulina o corpo dele vai utilizar para captar aquela glicose para dentro da célula. Então é uma coisa um pouco complicada, chamada de clamp euglicêmico, e que não tem a menor condição da gente fazer isso no dia a dia. Então, de uma maneira prática, nós precisamos suspeitar da resistência insulínica através da conversa com o paciente, com a avaliação do exame físico, examinando essa pessoa. Por exemplo, se nós temos uma pessoa com obesidade, até prove o contrário, ela tem grandes chances de ter resistência insulínica, mesmo que os exames da glicose ainda venham normais. Outra situação, se nós temos um paciente com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, é uma pessoa que tem alta chance de ter uma situação de resistência insulínica. E um outro caso, pacientes que têm uma alteração na pele, o escurecimento em região de dobras, região do pescoço, região de axila, onde a pele vai ficando bem escurecida, como se fosse ali uma sujeira, entre aspas, que ocorre um espessamento da pele, uma proliferação celular, chamado de acantose nigricans, que é muito sugestivo de um aumento dos níveis de insulina cronicamente, na situação de resistência insulínica. Então nós temos que suspeitar mais pela clínica, O exame em si, ele acaba não sendo tão recomendado, exames laboratoriais para avaliação disso. Agora, qual é a repercussão mais importante que nós temos da resistência insulínica nos dias de hoje? É o surgimento do diabetes tipo 2. Por quê? A partir do momento que a insulina começa a ter dificuldade de funcionamento, na maioria das pessoas o pâncreas, que produz a insulina, ele consegue aumentar essa produção e fazer com que a insulina funcione. Porém, em algumas pessoas predispostas, pode ser que o pâncreas não aguente tanto tempo assim. E ele vai ter uma redução da sua capacidade de produção da insulina. As células que produzem a insulina, chamadas de células beta, elas vão ter uma piora na capacidade de produção até que elas vão morrendo, e aí essa pessoa acaba tendo alteração dos níveis da glicose sanguínea mesmo. E aí está o quadro de pré-diabetes ou de diabetes. Então, geralmente o paciente com diabetes tipo 2 é alguém que já tinha uma predisposição, já tinha resistência insulínica em andamento há muitos anos. Bom, Rodrigo, então, já que nós temos que rastrear mais pela clínica, como a pessoa é, questão de peso, buscar as alterações de pele, alterações que surgiram ovário policístico, como que eu posso tratar a resistência insulínica? Bom, gente, se a principal causa da resistência insulínica é o excesso de peso, o excesso de gordura visceral, que dificulta o funcionamento da insulina por aquela série de substâncias inflamatórias que eu disse para vocês, o melhor tratamento para reduzir a resistência insulínica, se você tem sobrepeso, obesidade, claro que é perder peso com a redução da gordura visceral, aquelas substâncias inflamatórias ruins que caem na corrente sanguínea, elas vão reduzir. E o pâncreas vai conseguir fazer com que a insulina funcione adequadamente, reduzindo os níveis e a glicose vai entrar para dentro da célula tranquilamente. Então, manter um bom peso corporal é fundamental para melhorar o funcionamento da sua insulina. Uma outra situação muito interessante é realizar exercícios físicos, praticar exercícios físicos, melhora o funcionamento da insulina, melhora a captação de glicose nos tecidos. Então, uma pessoa sedentária tem mais chance de ter resistência insulínica do que uma pessoa que é ativa, faz exercícios físicos regularmente. E outra situação que a gente pode usar para tratar também a resistência insulínica, especialmente em pacientes com diabetes ou pré-diabetes, é o uso de uma medicação que eu já fiz vídeo aqui chamado de pioglitazona, um remédio muito bom que é um sensibilizador da insulina. Ele melhora a resistência insulínica nos tecidos periféricos, no músculo, no fígado, no tecido gorduroso. Então, para casos específicos de pacientes com pré-diabetes ou diabetes, a pioglitazona pode sim ser utilizada e é uma medicação
excelente, como eu já comentei num vídeo anteriormente aqui. Combinado, pessoal? A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês então no vídeo de hoje é que resistência insulínica é uma situação de gravidade, de maior importância? Sim. Na prática, nós não temos como mensurar isso daí com o exame de laboratório, mas com o perfil daquele paciente sedentário, acima do peso, provavelmente tem grandes chances dele ter algum distúrbio da insulina, sim. E o melhor tratamento, felizmente, está nas mãos dele, que é manter um bom peso corporal, praticar exercícios físicos, né? E claro, ter um acompanhamento com um profissional para que ele possa avaliar se os exames já têm alteração da glicemia, dos triglicerídeos, entre outros que podem estar afetados no caso desse paciente. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre esse tema polêmico e difícil que é a resistência insulínica. Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo. Se você chegou até o final desse vídeo, foi aquela pessoa persistente, né? Falar, puxa, Rodrigo, cheguei! Muito bom! Não deixe de dar um joinha, de curtir aqui, porque para mim é super importante. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação quando eu coloco o vídeo. Mas lembre, todas as semanas, às terças-feiras à noite, tem vídeo novo para você aqui. Meu muito obrigado que você ficou aqui até o final e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem, beleza? Um abraço para vocês, pessoal. Uma ótima semana e até a próxima.